Olá, meus queridos irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo no livro de Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Nesse momento nós estamos em um tópico em que trata da caracterização de uma genuína experiência espiritual, de uma emoção verdadeiramente espiritual, cristã, de características que autenticam a postura, a vida de alguém como um verdadeiro crente. Se você não assistiu os demais vídeos dessa série, pause aqui esse vídeo, procure aqui no canal da igreja os outros vídeos para que você tenha a noção completa desse livro extraordinário de Jonathan Edwards. Na aula passada, no vídeo passado, o pastor Emerson falou que uma verdadeira emoção espiritual, ela tem como finalidade a beleza das coisas espirituais e não o amor por si próprio. Jonathan Edwards avança nesse sentido e diz que a verdadeira emoção espiritual, ela nasce, ela surge, ela está baseada, alicerçada na excelência moral das coisas divinas. Veja só, a verdadeira emoção espiritual está fundamentada na excelência moral das coisas divinas. E aqui nós precisamos entender a ideia de excelência moral. Segundo Jonathan Edwards, quando nós falamos da excelência moral das coisas divinas, nós não queremos falar a respeito de uma moralidade, de uma moralização, ou de um determinado enquadramento exterior de uma série de regras. Não. Quando nós falamos de moralidade, de excelência moral das coisas de Deus, nós falamos de um amor à santidade. Perceba, a genuína emoção espiritual, ela está baseada numa paixão pela santidade de Deus. É isso que se encontra a excelência moral. A beleza das coisas espirituais, ela é coroada com a santidade. Perceba que nas Escrituras, um dos atributos de Deus que está mais em evidência é a sua santidade. É um dos atributos que constantemente é referido 3 vezes de maneira, santo, 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 justamente como uma figura de linguagem para enfatizar, para evidenciar o atributo da santidade de Deus. Queridos irmãos, o atributo da santidade de Deus é um atributo em constante evidência nas Escrituras. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a autoridade de Deus é santa. O nosso Deus é todo santidade. E quando nós temos os nossos corações e nossas vidas transformadas, é essa beleza da santidade de Deus que nós contemplamos. E é essa beleza da santidade de Deus que nos atrai. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele começa com esse elevo em sua santidade. A santidade, a beleza da santidade de Deus é que inunda todos os outros aspectos da vida cristã. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos de fato buscar essa beleza da santidade de Deus, a fim de que nós possamos amar essas coisas. Perceba, irmãos, o motivo pelo qual um crente ele vê beleza nas coisas espirituais é o mesmo motivo pelo qual o incrédulo não vê e não sente nenhuma atração pela beleza das coisas espirituais. Qual é? É a santidade. O incrédulo, irmãos, ele não vê benefícios na santidade. O incrédulo, ele acha até bonito.
pretensos milagres. Ele se sente atraído muitas vezes por uma demonstração de coisas sobrenaturais. O incrédulo muitas vezes se sente atraído por uma boa retórica. O incrédulo muitas vezes pode se sentir atraído por um ambiente de comunhão, mas o incrédulo ele jamais se sente atraído por uma vida de santidade. Então o verdadeiro crente é aquele que está o tempo todo mergulhando, se deleitando na santidade de Deus. A santidade de Deus cativa as nossas mentes, cativa os nossos corações. E Jonathan Edwards faz uma pergunta que deveria nos fazer refletir. Nós queremos estar no céu pela santa beleza de Deus que ali brilha, ou o nosso desejo pelo céu é baseado numa simples ansiedade pela felicidade egoísta? O que me atrai no céu é a ausência do pecado, ou é a ausência de dor, ou é o conforto? Queridos irmãos, perceba que isso deve, de fato, refletir na minha vida. Mas não somente isso. Jonathan Edwards, ele dá uma quinta característica. Perceba, nós estamos falando de 5, nós estamos porque já estamos aí no vídeo sequenciado, já estamos tratando sobre isso há uns 3 vídeos, sobre essa marca da genuína experiência espiritual. A quinta característica que Jonathan Edwards propõe para que nós possamos entender o que é uma emoção verdadeiramente espiritual é que uma emoção espiritual ela surge de uma compreensão espiritual. Nós já vimos aqui, queridos irmãos, a ideia do que nós queremos dizer quando nós falamos de espiritual. Então eu não vou repetir, você pode ir um pouco mais atrás nos vídeos anteriores e ver o vídeo que nós falamos exatamente sobre isso, sobre o que é que nós queremos dizer com crente ser espiritual. Mas veja só, a compreensão espiritual é a base de uma verdadeira emoção cristã. Uma verdadeira emoção, ela surge, ela nasce de uma compreensão espiritual. E quando se fala de compreensão espiritual, é necessário que se faça a distinção entre compreensão espiritual e compreensão doutrinária. Por quê? Porque a compreensão doutrinária, ela não está além da capacidade do ser humano. A compreensão doutrinária, qualquer pessoa, qualquer estudante de teologia é capaz de identificar, de explanar, de explicar e até mesmo de pregar as doutrinas que estão expressas nas Escrituras. Quando nós falamos de compreensão espiritual, nós estamos falando quando a nossa compreensão doutrinária desce para o nosso coração. É quando a minha compreensão doutrinária me leva a viver uma vida mais espiritual, aonde a minha compreensão doutrinária me ajuda a crescer em santidade. E isso é a compreensão espiritual. Perceba, é necessário identificar que pode existir compreensão doutrinária sem compreensão espiritual, mas não pode existir compreensão espiritual sem compreensão doutrinária. Isso é muito importante, porque hoje, cada vez mais, no evangelicalismo moderno, existem pessoas que afirmam que conhecem a Deus sem conhecer nada sobre Deus. E aonde é que eu conheço sobre Deus? Por meio das Escrituras.
Há pessoas que estão baseando a sua vida cristã em revelações, em experiências. Não, queridos irmãos. Compreensão espiritual é a compreensão doutrinária corretamente aplicada na nossa vida. Eu preciso entender isso. Então nós temos um perigo de termos muita compreensão doutrinária e pouca compreensão espiritual. Ou então nós temos o perigo de acreditar que temos compreensão espiritual sem ter conhecimento de doutrina. As duas coisas precisam andar juntas. A compreensão espiritual é quando você prova de fato na sua vida do que as Escrituras dizem. Jonathan Edwards faz a seguinte compreensão: quando você compreende as Escrituras apenas doutrinariamente, você é alguém que vê e toca no mel. Quando você compreende as Escrituras de um modo espiritual, você vê, você toca e você prova. Você sente o sabor do mel. Isso é compreensão espiritual. Compreensão doutrinária é você sentar e saber muito de teologia. Você discutir muito teologia. Compreensão espiritual é você ver a teologia aplicada na sua vida. Isso é compreensão espiritual. Então veja, da mesma maneira, as pessoas têm uma ideia de compreensão espiritual muito incorreta por meio das Escrituras. Que maneira é essa? Surge de uma leitura alegórica. Eu vou ler um trecho de Jonathan Edwards que nem parece que foi escrito há tanto tempo. Mas eu vou ler um trecho do livro para que os irmãos possam perceber o ponto que Jonathan Edwards quer ressaltar. Veja só, alguns declaram que Deus lhes revela a sua vontade gravando um texto das Escrituras nas suas mentes. Muitas vezes um texto sobre um personagem bíblico e sua conduta. Por exemplo, um cristão está tentando decidir se deve ou não ir a um país estrangeiro, onde provavelmente encontrará muitas dificuldades e perigos. As palavras de Deus a Jacó em Gênesis 46, versículo 4, vêm poderosamente à sua mente. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Essas palavras se relacionam com Jacó e sua conduta, porém o cristão as interpreta como se referissem a ele. Interpreta o Egito como país estrangeiro que tem em mente e pensa que Deus está prometendo levá-lo ali e trazê-lo de volta em segurança. Pode chamar a isso uma compreensão espiritual do texto. Ou ele acredita que é o Espírito Santo aplicando o texto a ele. Meu irmão, se você tem essa prática, você está completamente equivocado. Sabe por quê? Porque quando você pega um trecho das Escrituras que foi falado para uma pessoa das Escrituras e você toma para você, o que você está fazendo é acrescentando um novo significado à palavra de Deus. Irmãos, as Sagradas Escrituras, ao contrário do que muitos linguísticas dizem, que um texto não tem mais significado, é a pessoa que interpreta, isso está errado. As Escrituras só têm uma interpretação. As Escrituras só têm um significado, que é a intenção do Espírito Santo ao inspirar o autor. E é com base nesse significado que nós precisamos conhecer e aplicar às nossas vidas. Quando você pega um trecho das Escrituras que foi dito a Josué,
a Moisés, a Jacó, e acredita que aquele texto é Deus falando com você, você está dando um novo significado às Escrituras. Você não está buscando compreensão doutrinária. Você está buscando simplesmente uma bola de cristal. Do mesmo jeito, uma pessoa tem uma decisão difícil para ser tomada. Ela vai domingo à noite lá para a igreja. E aí ela ouve o sermão do pastor. E aí ela diz o seguinte, olha, ela já estava com vontade de tomar uma determinada escolha, uma determinada posição. Só que ela não tem coragem de tomar por si mesma. Então ela começa a espiritualizar, né, de uma maneira incorreta as suas decisões do seguinte modo, olha, o pastor estava pregando e naquela pausa que ele deu, ali o Senhor falou comigo, que é para me tomar essa decisão. Perceba, queridos, como isso é você tentar espiritualizar de uma maneira completamente equivocada aquilo que Deus nos deu para nós estudarmos, para nós conhecermos, a fim de aplicarmos corretamente. Então, irmãos, ideias imaginárias, isso não é compreensão espiritual. Compreensão espiritual é aplicar o correto entendimento das Escrituras às nossas situações cotidianas. Isso é conhecimento espiritual. Não é simplesmente você estudar, não é simplesmente você buscar. É você estudar para ser mais santo. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Nós precisamos ter, de fato, presbíteros e pastores muito bem preparados e muito bem versados na teologia. Mas eu lhe pergunto, você, que é um crente que não tem aspirações a essas áreas, você quer ser uma pessoa apenas que crescer em santidade, o tempo que você está gastando em ler, o material que você está adquirindo para aprender, é um material que lhe ajuda a crescer em santidade? Faça essa pergunta com o próximo livro de teologia que você pegar para ler. Esse livro vai me ajudar a me tornar mais santo? Esse livro vai me dar uma compreensão espiritual melhor? É necessário que façamos essa pergunta, porque é dessa compreensão, é dessa atitude que nascem as verdadeiras emoções espirituais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê genuína emoção espiritual. Deus nos abençoe.